Começamos o programa de hoje com uma indagação. Amigos do programa 9 Júnior, cidadão consumidor. Atenção, eu quero aproveitar essa oportunidade. Então, peraí, começa pelo Facebook. Desde meados dos anos 80 do século XX, os espaços televisivo e radiofônico passaram a ser mais uns dispositivos de interação entre políticos e público. A convergência entre comunicação e política e os processos de mediatização se mantém de forma cada vez mais enfática. A era da visibilidade, no processo da mediatização da sociedade atual, abriu espaços para a presença de uma nova categoria de celebridade, a de comunicadores políticos. Aquele comunicador que exerce simultaneamente um cargo político. Aqui, damos enfoque aos apresentadores de televisão de Cuiabá. Atualmente, há 4 comunicadores políticos na capital matogrossense, além dos 2 vereadores Toninho de Souza e Onofre Júnior e dos 2 deputados estaduais Luizinho Magalhães e Walter Rabelo. Também incluímos o ex-vereador Everton Poppe. Eu não sou artista, não. Eu não me acho celebridade, não me acho artista. Eu tenho certeza, eu sou um profissional da comunicação. O que você chama de celebridade talvez seja o fato de muitas pessoas gostarem do teu trabalho. Eu me considero um operário da comunicação. Eu sou mais apaixonado pela comunicação do que pela política. Não, eu me considero um cidadão que desempenha uma função política, né, nesse momento. Eu sempre digo, a gente não é vereador, a gente está vereador. Agora, eu sou jornalista, eu sou profissional, eu sou apresentador, isso eu quero ser a vida inteira. Eu me considero apenas um cidadão que está cumprindo a sua missão, realizando um sonho de ser um profissional da comunicação. Este era o meu sonho de infância. Deus me concedeu o privilégio de realizar esse sonho e em um determinado momento da minha vida eu me servi a um propósito, que era ajudar a construir a cidade que me abraçou. Enquanto estou apresentador, eu sou apresentador. Enquanto estou político, eu sou político. Eu não misturo as coisas. Representação. De acordo com o conceito do cientista social Erving Goffman, é toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Se você for um vendedor, por exemplo, e se tornar um vendedor naquela empresa onde você trabalha, popular, simpático, carismático, eu penso que isso vai te ajudar nas vendas, não é isso? Na política não é diferente. Porém, eu não posso negar de que a imagem conhecida facilita para o meio político. Você chegar numa casa pedindo voto, existe uma facilidade porque você praticamente não precisa se apresentar. Eu já perdi eleição com programas de televisão. Eu já participei de eleição onde houve outros comunicadores, jornalistas, apresentadores que participaram, perderam e eu ganhei. Então é muito relativo você ter... lógico, ajudar ajuda, né? É inevitável que ajude, mas não que eleja, né? O veículo não é responsável pela eleição. O responsável pela eleição é a imagem do candidato ter carisma, ter a credibilidade, né? Ter popularidade, né? Nessa questão da popularidade, o veículo ajuda, né? Pode ser, né? Todo mundo conhece ele, né? Olha, pode ter ajudado bastante, porque com o programa dele ele ajuda muita pessoa, né? Que eu vejo que ele tem aqueles quadros solidários. Isso aí comove o povo de Cuiabá e eles voltam mesmo. De uma certa forma, tem uma mídia em cima de um trabalho que eles já fizeram, já mostraram. Ajuda a passar o que ele pensa, a imagem dele, porque como apresentador, isso facilita atingir a massa, né?
Eu não sinto aqui na Câmara Municipal, digamos assim, essa espécie de ciúme de outros políticos por nós sermos da televisão. Pelo menos isso não se expressa para nós no dia a dia. Mas eu sei que no mundo político há essa ciumeira. Por parte dos políticos, por parte de alguns integrantes da população, eu vejo isso em manifestações da imprensa, dizendo que os profissionais da comunicação têm uma enorme vantagem, inclusive disposição de alterar a lei. Agentes públicos, por exemplo, têm que desligar, quem exerce um cargo de confiança, tem que se desligar 8 meses antes do processo eleitoral. O profissional da comunicação, 3 meses antes. Então, quem se desliga antes acha que é uma concorrência desleal do profissional da comunicação. Ele está todos os dias na televisão, que ele entende que está fazendo campanha, nós entendemos que estamos apenas prestando o nosso trabalho profissional, e ele se desligando antes e nós continuarmos trabalhando e somente 3 meses antes do processo. Já foi até pior. O profissional da comunicação antigamente se desligava 1 mês antes do processo eleitoral. Depois houve a mudança para 3 meses. O eleitor consciente faz a separação. Eu tive uma vez no bairro, qual é o nome do bairro aqui agora? Dentro do Grande Dom Aquino, no Praeiro. Estive no Praeiro uma vez, no curso da eleição, e eu estava fazendo um arrastão, teve uma senhora que me chamou, ela me chamou, me abraçou, beijou, era minha fã, gostava demais de mim. Eu falei, nossa, já tem um voto aqui, né? Aí eu perguntei para ela se eu podia deixar um cartaz. Ela falou, não, eu quero um cartaz, eu vou colocar na cabeceira da minha cama. Aí eu falei, pois é, eu preciso do voto da sua fã. Ah, não tem jeito, eu já tenho candidato, vou votar pro Vuolo. Ela era eleitora do Vuolo, mas ela gostava do Walter Rabelo. Então, quem diferencia isso é o eleitor. Na cabeça do eleitor é o Toninho de Souza apresentador, o Toninho de Souza vereador. Eu mesmo é que procuro fazer essa diferenciação. Eu procuro, por exemplo, no meu espaço profissional da televisão, não misturar as coisas. No meu programa eu não falo de política, mas na rua a população se confunde, ao mesmo tempo que me elogia como apresentador, me elogia como vereador, então não há essa diferenciação. Os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso mostram que entre as eleições de 2006 até 2012, houve um aumento exponencial de comunicadores candidatos aos mais diversos cargos. Nas eleições municipais de 2008, foram 92 candidatos comunicadores em 45 cidades matogrossenses. 13 foram eleitos. Nas últimas eleições, um recorde foi alcançado: 116 candidatos em 55 municípios. 17 foram eleitos ou reeleitos aos cargos de vereador e prefeito. Primeiro que é natural que todos querem crescer, né, de uma forma, além da forma profissional, dentro do espaço. O comunicador, o jornalista, por natureza, ele já trabalha com um sentimento aguçado daquilo que a população vê. Se a jornalista vai no bairro, ela vai ouvir o sentimento e ali nasce o desejo da pessoa em lutar pelo direito que as pessoas estão vendo. Você acaba sendo um líder que natural, mas não existem comunicadores ou jornalistas ou profissionais 100% sucedidos também nas suas candidaturas. Ou seja, na esfera municipal, estadual, federal, não são todas elas, porque não adianta você só ser comunicador e você não ter ação. É preciso você juntar a fome com a vontade de comer. Pode ser que as pessoas imaginem que seja fácil para essas pessoas da comunicação entrarem no processo eleitoral, ganharem a eleição pelo fato de serem conhecidas. Mas não é assim.
aquilo que eu disse agora há pouco. Você ter uma imagem conhecida não significa garantia de voto, porque vários profissionais da comunicação já disputaram a eleição e não tiveram sucesso. Se você for observar, são poucos profissionais da comunicação que estão hoje exercendo cargo político. Hoje nós temos 3 profissionais da comunicação, que sou eu, o deputado Walter Rabelo e o vereador Onofre Júnior, não é? Exercendo realmente mandato parlamentar. E vários outros disputaram e perderam a eleição. Ficaram como suplentes, outros nem como suplentes ficaram. Então, se você for avaliar no Estado de uma forma geral, mais de 20, 30 disputaram a eleição e não tiveram sucesso. Então, não é bem assim. Um rosto conhecido ter a garantia de que vai ganhar a eleição. O processo é muito mais complicado do que isso. Mas as pessoas imaginam, pelo fato de ter conhecimento, tem facilidade de eleição. Olha, alguma coisa fica a desejar, essa é a lógica. Mas se ele souber utilizar as duas coisas, dá para unir. Mas aí tem que ter um empenho maior. Na política, eles têm mais reuniões, eles têm as datas certas, então eu acho que é tudo bem agendado, né? Tem a assessoria dele. Não, influi muito, né? Principalmente para quem não tem menos informação. Eu acho que não devia. Político devia ser só político. Não devia fazer nenhum tipo de apresentação. Isso não inviabiliza. Deputado é a função, né, que ele vai optar para poder ajudar a população. E a profissão dele não interfere em nada, pelo contrário, auxilia. Entre os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador e governador em Mato Grosso, nas eleições de 2006, havia 13 comunicadores. Em 2010, na nova disputa de cargos estaduais, 11 comunicadores lançaram candidatura, 10 a deputado estadual e 1 para o Senado. 3 foram eleitos a deputados estaduais. Walter Rabelo e Sérgio Ricardo conquistaram a reeleição e J. Barreto, suplente em 2006, passou a ter seu mandato parlamentar. Em sua primeira eleição, Walter Rabelo fez história, sendo o deputado mais votado de todos os tempos em Cuiabá, com mais de 70 mil votos. Eu tentei me eleger em 2008 sem televisão. Eu fui mandado embora da televisão porque eu era candidato. E continuei minha luta. Perdi a eleição, mas tive mais de 50, quase 60 mil votos em Cuiabá. Sem televisão, sem nada. Eu já perdi com a televisão, já perdi sem televisão, já ganhei sem a televisão. Então, Roberto França, por exemplo, é um nome que eu também posso citar, porque ele é um político de uma ascensão fantástica. Né? O Roberto, ele era comunicador, né? E ele se elegeu vereador, se elegeu deputado federal, ele largou a comunicação, virou prefeito de Cuiabá, sem rádio, sem televisão, sem nada. A atuação dele enquanto homem público credenciou ele a continuar na vida pública. Quer dizer, você vai continuar na vida pública se você tiver o aval da sociedade. Agora, em 2014 tem eleição. Eu vou ser candidato à eleição. Se eu vou me reeleger, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas vou passar por uma avaliação. Né? A avaliação é essa que o Roberto França, que eu acabei de citar, passou. Se você está perguntando, eu vou te responder de coração e quem assiste vai perceber. Não acho, não. Poxa, então você constrói toda uma carreira profissional e aquilo que você construiu tem o reconhecimento da população ao ponto dele te escolherem para representá-lo e aí você abre mão daquilo que fez com que as pessoas te conhecessem? Desde que você tenha a compreensão de que no lado político você está exposto às sugestões acatadas por uma sociedade que muda a cada minuto o seu pensamento. Uma sociedade que há 5 anos atrás nós não vimos os jovens irem para as ruas como foram recentemente. Né? Ali você vive uma situação de ouvir, absorver e fazer.
dentro da nossa profissão, nós temos que cobrar, nós temos que mostrarmos aquilo que a sociedade vive no seu cotidiano, colocando isso como regra básica de se fazer. Já disse, eu, enquanto apresentador, tento não me deixar contaminar pela minha veia política. Eu sou do PSD, sou do partido do prefeito da capital. Mas basta você assistir meus programas e você vai ver o nosso posicionamento. Meu papel na Câmara, né, a minha vida partidária é uma coisa, o meu trabalho enquanto jornalista é outra. Eu nunca fui tão cobrado na minha emissora depois que eu virei político. Eu nunca tinha tido uma fiscalização profissional tão forte como eu passei a ter depois que eu passei a exercer um cargo de vereador. E nesses 5 anos eu nunca tive um dia nesse nível, de ter uma atuação que viesse a comprometer a minha atuação como apresentador, porque eu sempre tive esse cuidado. Então, eu acho que é perfeitamente possível.